Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos falar deste livro aqui, que é um livro 3 em 1, Iniciação Espírita de Allan Kardec, da editora Edicel, que é um selo da editora Boa Nova. Já deixo nesse vídeo meu muito obrigada Boa Nova, que me enviou esse livro maravilhoso, que inclusive está em promoção lá no site deles neste momento que estou gravando o vídeo. Vou deixar o site aqui. E nós temos cupom de desconto para compras acima de R$50. É só colocar a leitura 10 ao final da sua compra que você ganha um desconto. Então, neste livro aqui, nós temos 3 obras de Allan Kardec. O Espiritismo, em sua mais simples expressão, o que é o Espiritismo e instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Antes, então, de entrar um pouquinho em cada uma dessas obras, aproveita e já curte o vídeo, porque assim você me ajuda muito, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Uma coisa bem interessante sobre essa edição é que ela foi traduzida por Joaquim da Silva Sampaio e por Caibar Schutel, diretamente dos originais em francês. Também encontramos aqui uma apresentação e notas de Herculano Pires, então essa edição aqui tá impressionante, não? Bom, diante deste título aqui, onde a editora reuniu essas 3 obras, Iniciação Espírita, são obras que resumem o Espiritismo, essas 3 obras que tem aqui. E aí você deve estar pensando, mas eu não sou iniciante na doutrina espírita, então eu não preciso ler esse livro. Você está enganado, tá? Vou ler aqui para vocês o que tem aqui em notícia do livro aqui, como se fosse um prefácio da obra. Ninguém se iluda, porém, com essa simplicidade aparente. Mesmo nessa cartilha espírita, muitos veteranos terão o que aprender. Por outro lado, é inegável a importância didática dessas súmulas, que servem ao mesmo tempo para avivar a memória, reajustar a visão global do assunto e não raro chamar a atenção do estudante, do professor e mesmo do mais profundo conhecedor para certos problemas que escaparam a uma apreciação acurada. Kardec sempre insistiu na necessidade de estudo assíduo, metódico e incessante do Espiritismo. E quanto mais seguimos o seu conselho, mais compreendemos a sua razão. E também, gente, na obra, o que é o Espiritismo, Kardec fala assim que essa obra é para os iniciantes, porque ali tem um resumo dos princípios da doutrina, mas também é para aqueles que não são iniciantes, que já estão há anos na doutrina, para que as pessoas se lembrem dos princípios espíritas que não devem ser esquecidos e para que a gente aprenda a aconselhar, a tirar dúvidas, a responder a alguém que tem alguma dúvida sobre a doutrina espírita. Então, olha a importância aí de você que é iniciante, de você que não é iniciante no Espiritismo, ler e estudar constantemente o Espiritismo. Bom, você então já leu essas 3 obras de Allan Kardec? Eu nem conhecia essa, gente, o Espiritismo em sua mais simples expressão, e ela é pequenininha, ela tem 24 páginas, é uma delícia de ler. Ela foi publicada em 15 de janeiro de 1862, 5 anos após a publicação do O Livro dos Espíritos. Então, nessa pequena obra, nós vamos encontrar um resumo histórico, onde Allan Kardec conta pra gente como tudo começou, as mesas girantes, as suas pesquisas. Também encontramos um resumo geral dos principais pontos da doutrina espírita. E é um resumo mesmo, tá? Olha o que Kardec faz aqui na página 29, eu vou mostrar pra vocês. Ele coloca assim, resumo dos ensinamentos dos espíritos e enumera os ensinamentos, tá vendo? E ao final desse resumo, ele traz as máximas dos ensinos dos espíritos, que eu achei o máximo. Olha isso daqui. Peraí. Ele numera, coloca ali 1, 2, vou ler algum aqui para vocês, olha só. A crença no espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer hoje ele é melhor do que ontem. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. A caridade não consiste na esmola, pois há caridade em pensamentos, em palavras e ações. É caridoso em pensamentos aqueles que é indulgente para com as faltas do próximo. Caridoso em palavras, aquele que não diz nada que possa prejudicar aos outros. Caridoso em ações, aquele que ajuda ao próximo na medida de suas forças. Esses daqui são algumas máximas dos ensinos dos espíritos que Kardec deixou aqui
anotado pra gente. E em seguida a essa obra, né, que aí ela já acabou, nós temos aqui a obra O que é o Espiritismo, que é uma obra muito gostosa de ler, foi uma releitura para mim. Aqui no canal já tem um vídeo somente sobre essa obra, por isso que eu não vou entrar assim em tantos detalhes, porque eu vou deixar o link aqui para você ver o vídeo completo, mas eu vou te falar assim o que se trata basicamente essa obra. Ela foi publicada por Kardec em 1859 e é uma introdução ao conhecimento da doutrina espírita. Nela encontramos um resumo dos princípios da doutrina e respostas às principais objeções. Kardec conversa com um padre, um cético e um crítico. Já na segunda parte desse livro, nós encontramos um resumo do Livro dos Médiuns e a terceira parte seria um resumo do Livro dos Espíritos. Também encontramos a solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E é bem interessante porque é um livro assim bem introdutório, bem gostoso de ler. Kardec, ele escreve de forma assim tão fluida, eu acho. E olha só, logo aqui no início, Kardec já vai responder a pergunta o que é o Espiritismo. Ele diz o seguinte: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Consciência prática consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Podemos assim defini-lo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Então temos aqui a definição do Espiritismo, dada pelo próprio codificador. E é muito esclarecedor os diálogos que Kardec tem com o crítico, com o cético, com o padre, porque são em formas de perguntas, né, como se fosse uma entrevista ali, eles estão perguntando, tirando as dúvidas que eles têm sobre a doutrina com o Kardec, e são dúvidas bem comuns, tanto de iniciantes como às vezes de pessoas que estão no espiritismo há bastante tempo. E por isso eu falei com vocês lá no início que Kardec diz que essa obra, que é o Espiritismo, é importante ler não somente os iniciantes, né, porque aqui tem os princípios da doutrina que a gente tem sempre que lembrar deles, e também porque a gente aprende a responder essas principais dúvidas das pessoas, porque é isso que Kardec vai fazer, né? Kardec vai responder a dúvida dessas 3 pessoas que são bem comuns. E olha só, na parte do crítico, Kardec conversa com o crítico uma coisa bem interessante, né? O crítico, ele quer participar de uma reunião, de uma sessão ali espírita, porque ele queria acreditar. E aí Kardec fala para ele assim, que na verdade é necessário mais que uma reunião espírita para que ele começasse a acreditar. Allan Kardec mesmo demorou 1 ano para acreditar que aquilo era realmente obra dos espíritos. E esse crítico, ele queria acreditar e ele queria participar de uma sessão porque ele iria escrever um livro criticando o espiritismo. E Kardec falou assim, que ele precisa de mais tempo, muito mais que uma reunião. Mas se ele quiser escrever o livro dele, tudo bem, ele pode escrever. Vai funcionar como uma propaganda para o espiritismo, porque as pessoas vão ler o livro do crítico, vão ficar interessadas, vão conhecer o espiritismo e vão ver que aquilo que o crítico escreveu está errado. E quem vai sair perdendo, então, é o crítico, que vai escrever coisas erradas e vai perder sua credibilidade quando as pessoas forem atrás do que é o espiritismo e descobrir o que é e ver que está tudo errado ali. Gente, Kardec é demais, né? Não? Nessa hora aí o crítico já falou assim, eu não vou escrever nada sobre o espiritismo. Mentira, isso aí foi o que eu falei, tá? Então, o cético, ele faz perguntas sobre a palavra espiritismo e espiritualismo, sobre os meios de comunicação com os espíritos, sobre o esquecimento do passado, sobre charlatanismo e vários outros assuntos. Já com o padre, Allan Kardec conversa sobre reencarnação, o significado da palavra inferno, demônio, enfim, vejam a resenha completa aqui do canal. Eu gosto bastante desse livro, que é o Espiritismo. É um livro bem interessante, muito gostoso de ler, tá? Então leiam aqui a resenha, vejam a resenha e para vocês saberem mais. Ou leiam diretamente no livro, né? Bom, a terceira obra que encontramos aqui, então, é Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Deixa eu colocar a capa para vocês verem. Olha a capinha dele, que bonitinho. Ele foi publicado em 1858, 1 ano após a primeira edição do O Livro dos Espíritos. Esse livro foi uma primeira versão do O Livro dos Médiuns, né? Mais tarde foi substituído pelo Livro dos Médiuns em 1861, pelo próprio codificador, e Kardec diz o seguinte sobre isso, ele comenta, ele falou assim,
Essa obra, ele está falando do Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Ele diz o seguinte sobre essa obra. Essa obra está inteiramente esgotada e não será reimpressa. Substituí-la-á novo trabalho, ora no prelo, e que será muito mais completo e diversamente planificado. Esse novo trabalho era nem mais nem menos o Livro dos Médiuns. Então isso aqui, gente, é uma primeira versão do Livro dos Médiuns. Olha que interessante. Eu acho muito interessante, né? Então, assim que essa edição foi esgotada, ninguém mais a imprimiu. Até que Jean Mayer achou que seria interessante relançar esse livro e uma segunda edição foi impressa em 1923, 63 anos após a primeira publicação. E Caibar Schutel, né, leu o livro, achou muito interessante e pediu a autorização de Jean Mayer para traduzir a obra para o português. Então, no mesmo ano em que Instruções Práticas ocupava as prateleiras de Paris, também ocupava aqui no Brasil, graças a Caibar Schutel. O Livro dos Médiuns também já tem resenha aqui no canal, então eu vou deixar aqui o link da resenha, não vou entrar muito aqui em detalhes sobre o livro, para você ver uma resenha que explica melhor sobre a estrutura do livro. Eu vou deixar o link aqui para você assistir depois, tá? Mas assim, então, Instruções Práticas foi a primeira versão do Livro dos Médiuns, e Kardec nos diz, na introdução desse livro, né, a mesma coisa que está lá no Livro dos Médiuns, que o objetivo dessa obra é indicar os meios de desenvolver as faculdades mediúnicas, tanto quanto permitam as disposições de cada pessoa, orientar também o emprego da mediunidade de maneira útil, guiar os médiuns sobre a maneira de comunicar com os espíritos, sobre a linguagem dos espíritos, sobre como obter boas comunicações, enfim, ajudar os médiuns neste caminho, mostrando a eles os tropeços aí que eles vão encontrando ao longo dessa jornada da mediunidade. E olha, Allan Kardec na introdução fala sobre a Revista Espírita, né? Ele fala que ele aconselha o estudo complementar da Revista Espírita. Aqui no canal também já falei da Revista Espírita, vou deixar o vídeo aqui completo para você assistir depois e saber o que é essa Revista Espírita, hein? Mas é algo muito interessante que tem nessa obra que motivou Jean Mayer e Caibar Schutel a nos trazer foi o que nós encontramos aqui após a introdução, que é um vocabulário espírita, que é como se fosse um dicionário feito por Kardec com as principais palavras que aparecem no espiritismo, né? Olha só. E para quem não sabe, conseguindo enxergar aqui, ó, as palavrinhas. E para quem não sabe, era a intenção de Kardec publicar mais tarde um pequeno dicionário da doutrina espírita. Tá vendo que tem as palavras? Olha, anjo, anjo, aparição, e tem o significado dessas palavras. Então essas três obras funcionam, como diz o título, como uma iniciação espírita, trazendo uma introdução à doutrina, com os princípios e tudo que é necessário a um iniciante. E como diz o próprio Kardec, você pode começar por essas obras que são um resumo, e você se interessando pelo assunto, você vai estudar, você vai buscar em O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, que são obras do Pentateuco, e também estudar a Revista Espírita, que funciona aí como um estudo complementar. Ela complementa, ela faz parte também do estudo da doutrina espírita, tá? Bom, então como eu falei pra vocês, são obras para iniciantes e não iniciantes na doutrina espírita, né? Agora me conta aqui se você já leu esses livros, o que você achou, se você gostou. Você já conhecia essas três obras de Allan Kardec? Eu indico muito, né? Na verdade, eu sou bem suspeita, porque eu adoro a escrita de Kardec. Eu acho que é uma escrita tão fluida e eu fico admirada com a inteligência, com a capacidade de Kardec de pegar tanta informação e reduzir tanta informação, sabe? Então, assim, eu indico muito sempre, se você é espírita, é uma leitura obrigatória. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez e até o próximo vídeo do canal. Até mais!